Olá pessoas, como vocês estão? Finalmente voltamos com esse quadro em versão pré-temporada, é verdade. Daqui a pouquinho tem um belo disclaimer em relação a isso, porque sim, é só pré-temporada. Mas pra gente também é pré-temporada para ir aquecendo os motores rumo à temporada 23 da NFL. Esse quadro é o mais visto do canal, ele é semanal, a gente faz ele durante toda a temporada aí nos playoffs e no Super Bowl, eu sei que vocês gostam bastante. Então a gente volta para uma edição especial de pré-temporada, guardadas as proporções, claro. Eu vou voltar de novo no final da pré-temporada. Eu não vou fazer semanalmente na pré-temporada, porque aí eu acho que é exagerar um pouco. Mas a gente volta então com os vencedores e perdedores da pré-temporada, no todo. Vamos falar da semana 1, porque foi a primeira vez que a gente viu vários jogadores aí em algum tempo. Claro, muitos titulares descansaram, por exemplo, sei lá, o Aaron Donald, o Aaron Rodgers, entre outros. O Mac Jones também não jogou nos Patriots. Mas tem bastante coisa pra gente conversar, certo? Então eu separei 8 vencedores e 8 perdedores da primeira semana, da semana 1 da pré-temporada. Guardadas as proporções sempre, não levem 100% a ferro e fogo tudo isso daqui. Eu vou sempre contextualizar em cada um dos tópicos, porque a pré-temporada não é 100% insignificante, mas vale sempre lembrar o exemplo, por exemplo, de 2007, que os Patriots perderam todos os jogos da pré-temporada e venceram todos os jogos da temporada regular. Em 2008, os Lions venceram todos os jogos da pré-temporada e perderam todos os jogos da temporada regular. Então, resultado aqui não é mais importante. Mas a gente pode filtrar por personagens e falar um pouco aqui dessas pessoas que eu separei. Dessa vez não tem nenhum time, eu separei só a pessoa. Vamos começar com os vencedores rapidamente, são 8, como eu falei. O Nathan Rourke, que não é um calouro na prática, porque ele já jogou na CFL, na Canadian Football League. Vocês devem se lembrar da CFL, a gente teve transmissão na ESPN numa época, e ele é o atual como que é o nome do prêmio? Most Outstanding Canadian? Alguma coisa assim, mas tipo, como a CFL tem um limite de estrangeiros, eles têm o prêmio de MVP canadense. Ele é o atual MVP canadense, então, em certa medida, não é um calouro, né? Já jogou profissionalmente alguma vez na vida, futebol canadense que é um pouquinho diferente do futebol americano, mas ele impressionou, sobretudo o trabalho improvisando depois da jogada colapsando no jogo contra Dallas, né? O Jacksonville Jaguars jogou muito pouco com o Trevor Lawrence, que eu até poderia colocar ele nos vencedores aqui também, porque o Lawrence fez um bom trabalho na Red Zone, justamente um setor que foi problemático várias vezes na temporada passada. Eu acho que dá para mencionar isso do Lawrence, mas o Rourke impressionou, pode acabar sendo um backup bem interessante aí na NFL. Eu sei que é só pré-temporada, claro, sempre o contexto, mas foi bem divertido ver ele jogar. Vocês devem ter visto highlights dele por aí. O meu segundo vencedor é o Sam Ehlinger, porque hoje ele é o terceiro quarterback do Indianapolis Colts, né? A gente tem o Gardner Minshew na frente dele no plantel e o Anthony Richardson, que começou o jogo. Daqui a pouquinho eu vou falar do Richardson, segurem. Mas o Sam Ehlinger, mais uma vez, teve uma boa atuação em pré-temporada. Isso não significa que os Colts têm que começar com ele na semana 1, isso não significa que algum time tem que dar oportunidade para ele como quarterback titular, de jeito nenhum. Mas o Sam Ehlinger como reserva, bem ok, viu? 8 de 9, passando a bola. No ano passado ele jogou bem também na pré-temporada. Diga-se que ele jogou melhor que o Matt Ryan na pré-temporada. O Matt Ryan fez uma pré-temporada terrível no ano passado. Tá vendo? Mais um sinal, né? Às vezes tem sinais, né? É muito difícil separar o que é sinal e o que é ruído na pré-temporada, mas às vezes tem alguns sinais que se concretizam na temporada regular. Mas acabou sendo um vencedor aí, quase 100 jardas passando a bola, fez o trampo dele e tudo certo. Bom, agora, muito se falou, o Demario Douglas tá treinando bem, papapá, e de vez em quando aparecia um tweet na minha timeline de algum insider, porque o Demario Douglas é o destaque, o wide receiver. Eu nem vou colocar o Demario Douglas aqui nos perdedores, porque sinceramente, eu não comprei isso aí. Eu acho que foi um tremendo exagero, porque os Patriots têm uma certa carência na posição, como os Packers tinham ano passado. O Demario Douglas é o Romeo Doubs do ano passado. Lembra o Romeo Doubs na pré-temporada? Foi MVP da pré-temporada, torcedor dos Packers achando que o cara ia virar o Davante Adams da noite pro dia, e não aconteceu nada disso, né? Não tô falando que esse ano não vai prestar, vai ser horrível, não. Tô falando especificamente no ano passado. Foi bem na pré-temporada, aí o povo se empolgou e calma aí. Demario Douglas, os treinos estava treinando bem, mas teve 0 recepções nesse jogo aí, né? O único snap que ele realmente atuou perto da bola foi um retorno de punt que ele pediu fair catch. Então tem que segurar a emoção. Agora, o Malik Cunningham, que é wide receiver / quarterback, considerando o Bill Belichick, o Bill O'Brien, vai que os Patriots usam o Malik Cunningham na temporada regular de alguma maneira diferente, tipo o Taysom Hill, por exemplo, em pacotes na Red Zone. Tô falando que ele compete para tirar a posição do Mac Jones, óbvio que não.
Mas foi bem interessante ver ele jogando, correndo com a bola. A gente já viu lá atrás, lembra quando o Brady estava suspenso que o Jacoby Brissett correu bastante com a bola naquele Thursday Night contra os Texans, semana 3 de 2016? Ó, a memória tá afiada. Muito ômega 3, né? Beijo, Araci da Top Term. Minha memória tá voando, hein, Tom? Vou mostrar você para as pessoas? Aqui senão o torcedor dos Patriots já deve tá bravo. Tom, o torcedor dos Patriots está com saudade de Tom? Ai, tomei muito café, tô maluco. Mas o Malik Cunningham fez um trabalho legal. Pode ser que seja utilizado em pacotes diferentes aí. Conhecendo o Bill Belichick, eu não descartaria isso. O Tank Dell, calouro dos Texans, ele não foi escolhido tão alto por conta do tamanho dele também, né? Mas é um cara que me intrigava desde a época do draft. E aí eu tava assistindo o jogo e falei assim, pô, tá jogando bem, né? Tudo bem, pré-temporada e tal, mas foi uma grata surpresa. E não é também como se o corpo de recebedores de Houston tivesse o Justin Jefferson e o Turk Hill, né? Muito longe disso. Então, pode ser que seja um cara que ganhe espaço aí na pré-temporada. 5 recepções para 65 jardas. Como eu falei, um cara menor de estatura. Pode ser um problema na transição para o jogo profissional, mas foi uma escolha que eu gostei de Houston e já no primeiro jogo tendo um certo impacto. Agora. Um disclaimer antes, a gente não tá com edição hoje porque não vai dar tempo de mandar pro André, nosso editor, mas vai ter vídeo editado essa semana e o Vencedores e Perdedores sempre vai ser editado, aqui não deu tempo, tá? Senão ia ter as fotinhas aqui do lado. Foram 3 passes, 3 completos para 200 mil jardas, todos eles foram atrás da linha de scrimmage. O Justin Fields é um vencedor. Antes que alguém ache que eu estou elogiando o Justin Fields e que ele é candidato a MVP por conta disso, porque sempre vai ter um doido que vai achar isso, que vai interpretar dessa forma, não é isso que eu estou falando. O Justin Fields é um vencedor porque ele tem um elenco de apoio consideravelmente melhor nessa temporada. O DJ Moore já mostrou impacto. Aliás, aquela recepção do DJ Moore, a bola foi bem mal colocada, né, senhor Justin Fields? Então eu não estou passando pano, não estou sendo clubista não. Foi um passe ruim que o DJ Moore transformou em algo bom. Mas é justamente esse o ponto. E se eu contasse para vocês que o time com menos jardas após a recepção no ano passado foi o Chicago Bears? Então assim, ter essa montanha de jardas após a recepção na primeira semana da pré-temporada, eu acho que é um bom indicador para o ataque do time, né? Então o Justin Fields sai como um certo vencedor. Nosso 6º vencedor é o Damar Hamlin, simplesmente porque ele entrou em campo. Não tem como não ser o maior vencedor da pré-temporada, talvez. Da temporada, é o favoritíssimo a Comeback Player of the Year, como eu já falei no Reel lá no Instagram e no outro aplicativo lá. Sei lá se o YouTube derruba o alcance, né? Eu acho que não, mas enfim. Gente, vale lembrar que ele quase faleceu. Quer dizer, ele faleceu, né? Teve morte súbita, ele voltou. E ele voltou a jogar futebol americano. Então, só dele entrar em campo, só dele colocar o capacete, é fantástico, é bizarro, de bonito, de legal. Então, não tem como não mencionar o Damar Hamlin, independente de performance. Tá? E vale lembrar que esses 2 safeties dos Bills, né, eles voltam de lesão, os titulares em tese, o Micah Hyde e o Poyer. Então pode ser que o Hamlin seja peça importante. Ele virou titular por conta de lesões ano passado. Né? O Aidan O'Connell, que foi escolha aí tardia de draft pelos Raiders, óbvio, o Garoppolo é o titular. O Garoppolo não jogou contra São Francisco ontem, mas ele fez um bom trabalho, foi muito bem protegido. Essa era uma escolha que me intrigava também de Purdue, saindo de Purdue. Eu achava que era um quarterback com um bom piso para ser reserva na NFL, já como calouro, e ele mostrou serviço, antecipando bem os passes, trabalhando bem no pocket, soltando a bola rápido quando precisava, especialmente na red zone. Eu gostei do que eu vi, eu acho que tem que colocar ele nos vencedores aqui, viu? E por fim, o cara que ele está disputando a titularidade, eu não coloquei nos perdedores, mas ele eu vou colocar nos vencedores. O Baker Mayfield fez um jogo muito sólido, tá, pelos Buccaneers. Justiça seja feita contra os Steelers. Justiça seja feita que o Baker foi bem menos pressionado que o Kyle Trask. Ele atacou melhor o campo em profundidade. 8 de 9 teve o Baker. E também contexto seja feito que o Kyle Trask é horrível e que foi bem mais pressionado. Bem mais pressionado. Mas assim, o Baker Mayfield é um quarterback, por mais que eu não seja o maior fã do mundo do Baker, mas ele é um quarterback mais competente que o Kyle Trask. Ele precisava mostrar em campo isso e mostrou já na primeira semana. Eu realmente acho difícil, que nem deveria haver uma competição, para ser sincero, pelo que a gente já viu desses 2 jogadores. E o Trask, eu estou falando mais do college, que era terrível na Universidade da Flórida. O Trask ele tem que pagar uma parcela do salário dele para o Kadarius Toney e para o Kyle Pitts. Porque, pelo amor de Deus, nossa senhora, era feio demais o tape.
Sério, eu ficava pistola, cara. Eu tava vendo o tape do Kyle Pitts, aí eu ficava prestando atenção no quarterback e ficava irritado. Mas o Baker fez o trabalho dele e deve continuar fazendo, deve ser o titular. Tá? Não que isso signifique grande coisa, mas enfim, sai como vencedor aí nessa semana 1. Vamos aos perdedores, agora o pau vai comer. Eu vou falar mais sobre o Trey Lance, que tá aqui do lado, e o Sam Darnold, e todo esse contexto dos 49ers, um vídeo para membros que vai ao ar hoje. Então aproveita, assina o Like Plus, tem a categoria Gold agora, que você tem dicas de aposta e tal. Estamos voando no baseball, em 4-1 semana passada. Mas eu vou falar mais sobre nesse outro vídeo aí ainda hoje. Vou falar dos Lions também. Tem um perdedor aqui dos Lions que daqui a pouquinho vocês vão saber quem é. Eu vou falar dos Lions no 32/32 e eu vou falar de novo de Lance e Darnold. Eu já antecipo que o Lance e o Darnold são 2 perdedores aqui nessa semana 1 da pré-temporada. E sim, eu vi o jogo. Que muita gente pode já pegar em tochas e falar: você viu só a estatística. Se eu vi só a estatística do Lance ontem, passou das 100 jardas, eu poderia elogiar ele aqui. Não, mas eu tive o desprazer de cair no golpe, de assistir essa partida. Passei meu domingo, final da tarde, vendo esse jogo. Aí depois eu... quando o Darnold já tinha saído, aí eu falei, não, chega, pra mim já deu. Aí o McDaniels desafiou uma jogada em pré-temporada, falei, isso aqui é minha deixa. Aí eu fui assistir The Wall no Luciano Huck, fiquei profundamente chateado que a mulher lá estava errando tudo, mas acabou dando certo. Não sabia que Pedro Bala é um personagem de Capitães da Areia, por exemplo, que mais que ela errou, que eu fiquei pistola. Pô, teve umas lá que a mulher errou, que pelo amor de Deus. Aí depois teve Fantástico, foi agradável. E aí depois eu assisti Sai de Baixo e dormi. Foi fantástico, foi literalmente fantástico. Me senti em 1998, foi lindo. Mas enfim, eu assisti o jogo, tive desprazer porque foi uma partida horrorosa do ataque dos 49ers. O Trey Lance, vamos lá, vamos falar um pouquinho dele. Daqui a pouco eu falo mais sobre no vídeo dos membros. Mas é um perdedor porque eu caí no golpe. Eu tinha uma expectativa muito grande, pelo que eu estava lendo de jornalistas cobrindo os treinos, papapá. Não, porque o Trey Lance está um pouco melhor, tá, um pouco mais seguro. Que coisa horrorosa ele no pocket, cara. Que, assim, daqui a pouco eu vou fazer o contexto, que já tem torcedores finais digitando e me xingando. Calma, eu vou dar o contexto. Mas que coisa feia. Feia. O touchdown que ele teve, o primeiro touchdown, era para ter sido interceptação. Não foi por um ato divino, tá? Pendurando o passe, errando o duelo e o tight end, que estava do lado ali no flat, ele isolou a bola. O Darnold também não me surpreendeu, era para ter sido interceptado e não foi. Nitidamente o processamento mental dos dois é uma coisa assim, Pentium 2, velho. Pentium 2. Agora, o Trey Lance é um gigantesco perdedor porque é nítido que o plano de jogo, nem na pré-temporada, vai ser feito para ele. Na terceira campanha, que aí as coisas melhoraram um pouco, aí o Kyle Shanahan olhou e falou assim, tá feio pra cacete, esse moleque vai quebrar mentalmente, vamos rodar uns play action, uns rollout aí, colocar ele pra correr com a bola, colocar ele em movimento, senão vai dar merda. E foi o que ele fez. E aí a coisa melhorou um pouco. Mas o que a gente tem de informação dos insiders que acompanham o São Francisco é que, ao contrário do ano passado, não haverá, de forma alguma, qualquer tipo de plano de jogo ou playbook voltado para o Trey Lance, como até havia, em certa medida, no ano passado. E o Trey Lance é um cara que precisaria dessa ajuda na parte mental. Leitura de meio de campo, rollouts, ele em movimento, isso era muito necessário. São Francisco abandonou esse barco e está certo em abandonar, porque não tem como se dar o luxo, com o elenco que tem, com o Nick Bosa, eventualmente, com o Armstead, com o Debo, com o Brandon Ayuk, que está treinando muito bem, com o Christian McCaffrey, com o Trent Williams, com essa galera toda, o time se dá o luxo de, vamos ver o que vai acontecer com o Trey Lance. Não tem como colocar ele para ver o que vai acontecer, ser um laboratório, já falei isso sobre. E o Darnold, que eu tinha uma expectativa até boa, porque o problema do Darnold é o processamento pós-snap. Terrível. No sistema do Kyle Shanahan, eu olhei e falei assim, pô, cara, mas o Kyle Shanahan vai ajudar, o Sam Darnold vai diminuir as interceptações. Não, mesma coisa, assim, saí desse jogo muito decepcionado com os dois. Agora, o contexto. Não tinha nenhum jogador de linha ofensiva jogando por São Francisco entre os titulares. E essa linha ofensiva, ela tem, como eu falei no Twitter ontem, a profundidade de uma piscina infantil. Se machucar gente nessa linha ofensiva, e olha que a titular não é grande coisa para além do Trent Williams, especialmente do lado direito. Se machucar gente nessa linha ofensiva, vai dar BO. Tá? Então, olho nisso. Feito o contexto. Mesmo assim, processamento do Lance, panicando no pocket, apavorado, e algumas, assim, não tem a câmera All 22 na pré-temporada, mas algumas jogadas da transmissão dos Raiders mostrou os Raiders marcando em zona, cover 2, com 2 alvos abertos, era só antecipar e o Lance hesitando. Assim, tenso. E só vai melhorar indo a campo e ele não vai a campo. Porque vai ser o Brock Purdy. Tenso, muito tenso.
Meu terceiro perdedor aqui são as linhas ofensivas. A gente viu nessa pré-temporada, ano passado já foi um pouco assim, mas eu até dei retweet num tweet do Warren Sharp, vários quarterbacks pressionados em 50% ou mais nessa pré-temporada. Vários. Gente, profundidade de talento, ou seja, reservas em linha ofensiva, é uma coisa muito difícil de ter na NFL. Muito difícil. Porque não basta o cara ser grande, ele tem que ser técnico, tá? Então, a gente... Outra coisa, do outro lado vai ter jogador de DL, vai ter edge rusher que vai estar comendo a bola, vai estar voando, jogando 110% para ganhar uma vaga no elenco titular. Então é muito difícil a pré-temporada para a linha ofensiva. E a gente viu vários quarterbacks sofrendo por conta disso. Lance e Darnold entre eles. Que tem sim sua parcela de culpa os dois. E o pessoal fazendo crossfit tá fazendo barulho bacana na rua, hein? Enfim, linhas ofensivas como um todo, então, perdedoras. Os reservas, né? Nessa pré-temporada. O Jameson Williams é um perdedor também. Por quê? Porque essas oportunidades que ele está tendo agora em agosto vão ser as últimas oportunidades que ele vai ter até a 7ª partida do Detroit Lions. O Williams, que é um velocista, que tem um histórico de lesão, ele tá no meio daquela confusão que deu em Detroit, que os caras estavam apostando e aí foram suspensos pela política de gambling da liga. Então, seria importante ele jogar bem na pré-temporada, como era importante ano passado o Deshaun Watson suspenso jogar bem na pré-temporada e não jogou. E o Williams não jogou. Não jogou bem. 2 de 7. Teve drop. Tenso, hein? Não acordar, irmão, senão vai virar bust. Ó, torcedor dos Colts, fique tranquilo, tá? A interceptação do Anthony Richardson foi uma coisa horrível. Horrível. Ah, mas é pré-temporada. Aquilo não pode acontecer na NFL. Não pode. Foi bizarro. Se vocês não viram o lance, infelizmente, a dona NFL não deixaria eu usar a imagem aqui, senão eu vou tomar um belo no strike no canal. Mas, por favor, deem uma olhada no Twitter depois e no Instagram e tal. Foi uma coisa horrível a interceptação dele. E, assim, vamos ser sinceros, a gente viu isso acontecer em Flórida, né? E é muito bonito ver o Anthony Richardson jogar, porque o cara é grande, o cara, tipo, tem postura, assim, nossa, que tanque de guerra. Mas a parte mental é importante também, não dá pra dar um passo como aquele. Teve quase um touchdown também, né? O Pierce acabou não conseguindo segurar a bola. Não, acho que foi horrível a partida do Richardson. Mas eu coloco ele no lado dos perdedores porque era uma partida tão importante pra ele fazer limpa. Se o Richardson fizesse um jogo limpo, ia ser tão bom pra ele. E eu tô torcendo pra ele dar certo, não me entendam mal. Mas a interceptação foi feia pra cacete. Não pode acontecer. O CJ Stroud também é outro perdedor, porque a interceptação foi horrorosa. E eu sei que ninguém jogou da linha ofensiva de Houston, ele foi bastante pressionado. Mas foi muito feia a interceptação dele também, cara. Muito feia. Marcação em zona, ele telegrafou o passe, ficou segurado no alvo. Ah, mas é pré-temporada, mas não pode segurar o alvo do jeito que ele fez. E vocês se lembram da época do draft? E eu tô sofrido, né? Eu torço pros caras darem certo, mas... Vocês lembram da época do draft que eu falava, olha, o CJ Stroud, quando a jogada desmonta, e às vezes eu acho que ele dá uma tela azul, eu tenho o pé atrás, sou mais o Bryce Young nesse aspecto. Foi feia. Agora, o Bryce Young também não jogou bem. E diga-se que eu vou colocar aqui não o Bryce Young, mas a linha ofensiva dos Panthers como perdedora, porque 3 titulares jogaram. A linha ofensiva dos Panthers fez um trabalho horroroso nesse jogo. E assim, ok, papapá, pré-temporada, os caras não estão quentes, assim. Eu não acho a linha ofensiva dos Panthers ruim, diga-se, tá? Mas que trabalho porco, hein? Que trabalho ruim que vocês fizeram. O Bryce Young sofreu demais nesse jogo. Poderia até colocar... curte passar pano pro Bryce Young. Pô, acabei de descer a lenha nele no vídeo da semana passada. Não descer a lenha, mas né, eu falei, ó, tô preocupado, o cara é mais baixo, tal, queria que desse certo. Também não é assim. Mas a linha ofensiva dos Panthers foi horrorosa. E por fim... Broncos Country, let's ride, hein, meu Brasil? O Russell Wilson teve um jogo de altos e baixos e, assim, teve um passe que o safety dropou a interceptação, que ficou flutuando no ar. E eu achei o Russell Wilson sob pressão uma calamidade, hein? Nossa, e ó, o ataque dos Broncos jogou muito tempo titular, tá? Nesse jogo contra os Cardinals. Feio, hein? O Wilson teve alguns treinos ruins essa pré-temporada já. Isso já foi noticiado pelos insiders. Tava ansioso para ver esse jogo. Agora, cara, ele parece, sabe o quê? Lembra Space Jam? Vocês assistiram Space Jam? Sabe quando os caras do Space Jam perdem os poderes, que os aliens roubam os poderes? E aí eles dão umas travadas, assim, falta de confiança. Vendo o Russell Wilson jogar esse jogo aí, me senti um pouco assim.
E, claro, é só pré-temporada, é só um jogo, mas seria muito importante, primeiro jogo com o Sean Payton, muito tempo dos titulares em campo, o Russell Wilson mostrar um trabalho melhor, especialmente sob pressão, um trabalho no pocket melhor, e eu não fiquei muito encorajado pelo que eu vi não, tá? Não muda a minha análise do vídeo que eu fiz para os membros, inclusive, o 32x32, eu acho que o time vai correr bastante com a bola, play action e tal, mas ele precisa fazer um trabalho um pouco melhor sob pressão, porque era a grande virtude do Russell Wilson em Seattle, né? Ele escapando, tal, sendo Houdini, e parece que isso está se perdendo. Então, a mobilidade, com uma idade um pouco mais avançada também, vou ficar de olho, certo? Então é isso. Vencedores, então, Nathan Rourke, é gostoso falar o sobrenome, Rourke, do Jacksonville Jaguars, Sam Ehlinger dos Colts, Malik Cunningham dos Patriots, Tank Dell dos Texans, Justin Fields do Bearzão, Damar Hamlin do povo, da massa e dos Bills, Baker Mayfield dos Bucks, Aiden O'Connell do... O'Connell não era os vilão do Red Dead Redemption? Acho que era, né? Tá aí ganhando na vida, hein? Saiu de ser mafioso do século XIX, o tataravô dele, para ser quarterback na NFL. Dos Raiders. Perdedores, Trey Lance, Sam Darnold, linhas ofensivas na NFL, Jameson Williams, o Anthony Richardson, CJ Stroud, linha ofensiva dos Panthers e Russell Wilson. Agora, para terminar o vídeo, você que ficou até o final vai ter uma surpresa. Um cupom de desconto. Tá no primeiro comentário também, então beleza. Esse moletom maravilhoso aqui é da Esporte América e é a coisa mais legal do mundo. Vocês podem olhar e falar assim, pô, esse moletom é importado, o Kurt gastou uma bala. Não gastei porque foi recebido, né? Alguma coisa boa tem que ter. Gente, esse moletom é feito no Brasil, com designer brasileiro, com confecção brasileira, pela Esporte América. Vocês sabem que eles são patrocinadores aqui do canal há algum tempo e uma das coisas que me deixa muito feliz é poder apoiar uma empresa brasileira que está tocando isso com produtos oficiais e licenciados pela NFL, tá? Então é uma coisa muito pioneira que está sendo feita, uma coisa que sempre, desde criança, eu tinha um sonho de ter mais produtos de NFL aqui no Brasil e isso está acontecendo. Então é um parceiro que a gente tem aqui no canal que eu faço sempre muito questão de divulgar, faço coisa até a mais às vezes que a gente combina, porque eu quero ver dar certo, é muito importante que dê certo. Então esse moletom aqui dos 49ers é um deles, tá? Que está à venda com um cupom de desconto de 10%. Hoje está mais friozinho aqui em São Paulo, imagino que em alguns lugares do país ainda esteja. Aproveita então o cupom CURTE10. Até o final da semana, nesses moletons, vai estar o link para você comprar. Tem Seattle, tem Jets, tem Packers, tem 49ers, tem Giants, tem um monte lá. Dá uma olhada depois, vários times, não tem de todos, infelizmente, mas dá uma olhada lá para ver se tem o seu time ou se tem algum time que você simpatiza e faça a sua comprinha com o cupom CURTE10. 10% de desconto, vai até o final dessa semana. Aproveite para essa promoção, tá, o final de inverno, porque esse moletom é muito bonito. Esse aqui dos 49ers é lindo. Tem dos Chiefs também, agora eu lembrei. Dê uma olhada lá, tá bom? Beijo carinhoso, fizemos o que podíamos. Não levem a ferro e fogo pré-temporada, tem sim vencedores e perdedores, mas não é nada muito, tipo, acabou o mundo, o Russell Wilson já era de vez porque jogou mal, o CJ Stroud vai ser bust, o Anthony Richardson vai ter 12 milhões de interceptações que teve essa feia, o Trey Lance não tem mais jeito, talvez esse aí, porque o problema é outro, né? Daqui a pouquinho eu falo no vídeo para os membros. Beijo e até a próxima. Bye, bye.